Glória. Santo é teu nome. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que todos do Ministério Jesus Ensina seja tocado por essa palavra, conforme a vontade de Deus. Porque neste ministério nós lemos a palavra e conversamos sobre a palavra. E eu só quero agradecer a Deus, porque aqui nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos nós vamos falar. O livro de Romanos, ele está nos dizendo assim. Vamos falar sobre o pecado. O problema do pecado na humanidade. Nós vamos falar sobre isso no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos ler. Leia a sua Bíblia, que é para você ver que a serva Lúcia Costa, do Ministério Jesus Ensina. Leia a Bíblia. Eu não falo de mim mesmo, eu falo da Bíblia. Que Deus derrame sobre você fé, amor, humildade, entendimento da palavra dele, para que você possa ouvir, ler e compreender a palavra de Deus, para buscar praticar na sua vida, levar outras pessoas a entenderem a palavra de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, pessoa amada de Deus. Você é escolhida de Deus. Você está ouvindo esse vídeo? Você é escolhida de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Tanto gregos como judeus estão debaixo do pecado. Não esqueça disso. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Está na palavra, hein, gente? Está na palavra, versículo 10. Agora o 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Agora Romanos, capítulo 5. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque por um homem, veio o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 23, 3 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é para nós podermos meditar, refletir, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vejam só, que desde a criação do mundo, foi na criação do mundo que veio o primeiro pecado. Você conhece a história de Adão e Eva, não é? Está em Gênesis capítulo 1. O primeiro casal, eles viviam em plena harmonia entre si, com a natureza e com o Criador. Na realidade,
Eles viviam literalmente em plenitude do reino de Deus. Ou seja, eram dirigidos, orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. Mas houve a queda desse casal. Mas como, irmã Lúcia? Houve a queda. E você já leu em Gênesis, já estudou. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética de Deus. Como é possível verificar? A orientação continha deveres, direitos, proibições e punições. Deus é assim. Tem direitos, deveres, proibições e punições. Portanto, servia como norte para que o ser humano tivesse uma direção. Então, esses princípios que Deus deu para Adão é para nós também. Entretanto, a queda rompeu a relação da criatura com seu Criador, alterando todas as demais relações. A harmonia que antes havia fora então quebrada. O reino de Deus, isto é, o reinado dividido, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível. Pois o mundo tornara-se o reino humano, do pior sentido da expressão. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Nós sabemos que Adão e Eva, eles pecaram. Pecaram porque Deus disse que não era para comer do fruto da árvore. Tinha uma árvore proibida. E lá eles não podiam comer, porque senão eles iam adquirir conhecimentos que não era para ser adquirido. Mas eles desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente. Quando obedeceu a mulher de Adão, a Eva, obedeceu à serpente, levou o homem também a pecar, pronto, teve a queda do casal, a queda do homem. Primeira queda do homem. Aí o que aconteceu? A humanidade, o homem, optou em desobedecer o Criador. Eles foram desobedecer o Criador. Mas eles não puderam voltar atrás. Porque, na verdade, a pessoa que peca vai para Deus, se redime do pecado, se arrepende do pecado. Como está a posição dessa imagem que nós estamos mostrando, deste jovem orando. Quando nós nos arrependemos é assim, vamos para os braços do Pai, nós nos arrependemos sim dos nossos pecados. E tenha certeza que Deus perdoa os seus pecados e os meus pecados. Mas as consequências do pecado ficam. Não tem como tirar as consequências. Deus perdoa os nossos pecados, perdoa até esquece. Mas as consequências dos pecados, está aí. Nós vemos na nossa família. Os nossos pecados traz consequências para a nossa família. Cada um precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E a justificação do pecado, ele vem pelo arrependimento, confissão do pecado. E pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados. Nós somos reconciliados em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo arrependimento, nós somos reconciliados a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E pela fé, nós somos justificados. Amém? E maravilhoso, né? Nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá métodos para que nós possamos nos arrepender do nosso pecado e Ele nos perdoar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigada por ser o nosso Pai maravilhoso, que nós podemos nos reconciliar com o Senhor, nos arrependendo
e confessando nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ir à cruz do Calvário para podermos ser perdoados. Pai, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse momento em que nós estamos refletindo sobre o pecado e sobre a justificação do pecado. Que o Senhor nos reconcilia por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe cada um das pessoas amadas de Deus, pessoas queridas de Deus. Jesus te ama e perdoa todos os teus pecados. Não se sinta culpado por nada que você já fez. Se arrependa, receba o toque do Espírito Santo. Vá para os pés do Senhor e se arrependa, confesse o seu pecado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, proteja e guarde cada um. Com o amor do Pai, a graça, a misericórdia estar presente em vocês. Em mim e em vocês, em nome de Jesus. Na nossa família, em nome de Jesus. Assine o canal da Serva Lúcia Costa no YouTube. Ministério Jesus Ensina. Divulgue a palavra de Deus. Clique no sininho todas. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. O pecado nos afasta de Deus. Mas se nós nos arrependermos e confessarmos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados. Amém? Deus abençoe, proteja e guarde você e a sua